Então vamos lá. Bom, a leitura hoje será das páginas 119 a 124 do PDF e do livro da página 186 até a 192. Vai ser a continuação da semana passada, né? Lembrando que a gente começou, Cristo ele começa a falar ele começa a descrever como é a consciência universal, e ele vai agora continuar até o momento da explosão, que é o que deu origem ao universo, que é o que deu origem ao Big Bang, né? Então a gente falou da natureza da consciência divina, que é a intenção, falou das duas partes, né? Que a intenção ela está junto na vontade e no propósito, e a vontade universal é surgir e criar, e o propósito universal é dar forma à criação e experimentá-lo, né? Então, e que ela encontra-se em equilíbrio, né, junto, preso, né, as duas faces do propósito e da vontade, no silêncio e na quietude, né? Então, é onde é o estado original da consciência universal. E é legal assim, quando a gente entra em meditação, que a gente entra no silêncio, é exatamente esse estado de equilíbrio da consciência universal. Quando os pensamentos silenciam, é onde a gente consegue fazer fluir a consciência divina dentro de nós, né? Onde a gente consegue fazer o nosso ser entrar em máxima conexão aí com a consciência divina. Então vamos agora continuar falando a sequência aqui, né? Então, vamos lá. Quando estive na Terra, fiz uma distinção entre seu pai no céu e seu pai em seu interior. Quando falava de seu pai no céu, queria dizer inteligência universal. Por causa da atitude dos judeus para com as mulheres, eu me referi somente a esse aspecto da consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de pai, mãe, consciência em equilíbrio. Na consciência universal, conhecimento, onde o pai consciência é a inteligência universal e a mãe consciência é o amor universal. Um instrumento da energia criativa do pai consciência, a eletricidade, está em um estado de mútua retenção, equilíbrio, com o instrumento da energia criativa da mãe consciência, que é o magnetismo. Uma vez que o instrumento do pai-mãe, o eletromagnetismo, está em equilíbrio na consciência universal, ele nunca será detectado no espaço pelos cientistas, por mais que o investiguem. O impulso vontade do pai-consciência é atividade inteligente, em equilíbrio com o impulso propósito da mãe-consciência, que é nutrir para a sobrevivência. Pai-mãe consciência é uma força impessoal poderosa, embora ela seja pessoal para você, mesmo antes de você buscar fazer contato com ela. À medida que evolui espiritualmente, você a sentirá, pois ela é a realidade do ser. Ela está em todas as partes e em todas as coisas. Pai consciência é o amor inteligente, que proporciona energia inteligente e impulso ao mundo das formas complexas, é expressado fisicamente como eletricidade. Mãe propósito é a inteligência amorosa, que proporciona o propósito e o impulso para a sobrevivência das formas complexas individualizadas, e é expressada como magnetismo, ligação e repulsão. Esses são os impulsos originais de todo ser da consciência universal, sua fonte de ser, inteligência e amor. Esse é o estado do ser antes da criação, consciência-conhecimento em um estado de equilíbrio. Quero que você entre de novo em um estado interior de equilíbrio consciente, onde a mente permanece em silêncio. Você controla o seu interior, e sua mente e suas emoções não mais se dividem em atividade e sentimento. Pode ser que note um aumento do poder dentro de você, de força, paz e contentamento. Isso expressado em você de forma individual é o estado de ser do qual saiu a criação. Quero assinalar que o equilíbrio é impossível no momento que se introduz o pensamento. Quero que você perceba que a dimensão universal é uma dimensão de impulso sem forma. Ela não contém nenhum projeto de criação. Ela está em um estado de forma não dividida. O equilíbrio, a mútua retenção entre os impulsos opostos, para deslocar-se e permanecer unidos, cria uma espiral infinita de energia autocontida. A energia autocontida de mútua retenção é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade.
Como eu disse anteriormente, se a individualidade pudesse entrar na dimensão universal dos impulsos mutuamente retidos de movimento e ligação, seria imediatamente desfeita e regressaria ao equilíbrio da consciência universal. Reflita sobre a imensidão inimaginável de poder contido na retenção mútua dos impulsos gêmeos na consciência universal, que são primariamente consciência e conhecimento, intenção, vontade e propósito, inteligência e amor, combinados como amor inteligente e inteligência amorosa, impulsos de movimento e ligação-repulsão, eletricidade em equilíbrio com magnetismo. O exposto anteriormente descreve a limitada dimensão universal anterior ao Big Bang. Agora você sabe que o processo criativo pai-mãe e os instrumentos da criação física estão todos em estado de equilíbrio na dimensão universal. Porém, esse equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual. Você sabe também que, em virtude de que os impulsos eternos e infinitos estão contidos no estado de retenção mútua, esses impulsos são de uma intensidade inimaginável de energia, contra a qual a sua energia atômica contida na desintegração do átomo é um simples puff, um espasmo infinitesimal sem importância. Quero que compreenda plenamente tudo o que foi anteriormente dito, uma vez que a compreensão do que ocorreu no momento do Big Bang dará a você um vislumbre do que aconteceu no momento da explosão da consciência universal que permitiu a criação da forma individual. A consciência universal foi despedaçada. A vontade e o propósito, pai inteligência e mãe amor nutrição, foram explodidos para trabalharem de maneira independente, mas também conjuntamente. Os seus respectivos instrumentos foram a eletricidade e o magnetismo. Da explosão do equilíbrio veio a grande intenção de autoexpressão. A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu, demandando autoexpressão. A vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Eles se converteram na consciência da matéria. O que é a consciência da vida? É pai, inteligência, e mãe, amor. O impulso de movimento e o impulso de propósito, nutrição e sobrevivência. Visto como eletricidade, visto como magnetismo na matéria. Comece a imaginar a explosão da consciência do conhecimento. Para ajudá-lo a parcialmente visualizar o que ocorreu no momento do Big Bang, tente lembrar algum momento em que você também experimentou uma explosão em sua consciência. Isso ocorre quando você dedica todo o seu ser para alcançar algum objetivo importante. Você está a ponto de se engajar na execução de seus planos, em um estado de excitada antecipação, e alguma circunstância banal ou uma pessoa insensível o impede de realizar os objetivos que são tão caros ao seu coração. Como você se sentiria? A sua concentração seria dividida e você explodiria. Aqui novamente devo pedir ao meu canal para enumerar alguns exemplos do que quero dizer em termos humanos, pois mesmo a menor consciência terrena é extraída da consciência universal. Imagine que você está no aeroporto, entusiasmado e preparado para desfrutar de férias inesperadas em um lugar distante. Ao chegar ao balcão de viagem, descobre que não existem documentos para você. Não há passagens, não há informação de reserva para o voo e nem de hospedagem, embora tenha pago tudo com cartão de crédito. Como você se sentiria? Você está vestindo com um traje muito caro, aguardando para jantar com alguns clientes importantes e está a ponto de concluir um grande contrato milionário. O garçom derruba um prato de comida quente sobre você. Como você se sentiria? Após fazer compras, você se dirige ao estacionamento e descobre que as rodas e as portas do seu carro foram roubadas, em pleno dia. Como você se sentiria? Com compaixão, você abre o porta-moedas para dar algumas ao mendigo inválido que choraminga. Porém, o homem se atira com força, rouba sua carteira e sai correndo como um atleta. Como você se sentiria? Em todas essas circunstâncias, você teria uma forte consciência de iniciativa em sua mente. A sua cabeça estaria cheia, com um plano para sair e fazer alguma coisa, para realizar um certo propósito pacificamente. A sua intenção estaria entrelaçada com o seu propósito, portanto em equilíbrio, mas observe que sua atenção crescia na expectativa de se aproximar do seu objetivo. Quanto maior a tensão, maior a explosão. De fato, você estaria no mesmo estado que a consciência universal, conhecimento, intenção, pai inteligência em equilíbrio com mãe propósito, para dar o ser e a forma ao plano que você tem a intenção de criar. Você pode imaginar o caos mental e emocional que se seguiria após sua explosão? A incapacidade de pensar com clareza, os pensamentos que viriam um após o outro exigindo expressão, nenhum deles sensatos ou lógicos? Tente compreender que você, uma forma individualizada, é o microssomo do macrossomo.
Você é a cabeça de um alfinete expressando a consciência e conhecimento universal, seja quando em equilíbrio medita, aquietando o pensamento, seja como consciência ativa, quando pensa e sente, projeta e cria. Portanto, se você puder relacionar a sua minúscula explosão de consciência com a explosão dos céus, terá uma pequena ideia do caos que se seguiu momentaneamente, tanto na dimensão universal, quanto nos éons de tempo dentro da nova expansão criada na dimensão matéria, ainda em seu estado sem forma. Assim, muitos de vocês terão que reorganizar totalmente suas ideias a respeito da criação. Ela iniciou em uma condição de caos total. Os impulsos universais foram divididos. Não havia um projeto para dirigir ou controlar o início da individualidade. Os impulsos estavam ainda sem nenhuma forma consciente ou direção. Eram impulsos naturais para realizar certas funções impulsivas distintas na consciência, porém, não estavam inteligentemente dirigidos para um específico movimento ou ligação por nenhuma força diretiva superior. Eles estavam sós. Impulsos da consciência e conhecimento separados e perdidos, capazes de receber impressões. Porém, não havia outras impressões para receber além daquelas do caos interior do movimento-atividade, da eletricidade e da ligação-repulsão do magnetismo. E esse caos de consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Nessa expansão do caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção pai para deslocar-se, tomar o controle e criar. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica. Converteu-se em forma eu dominante sob a forma de um próton com seus satélites de carga elétrica negativa, sobre a qual a mãe propósito de ligação foi ativada, sob a forma de uma carga elétrica positiva, encontrando-se com uma carga elétrica negativa. Eles se afeiçoaram, como se poderia dizer, de dois seres, masculino e feminino evoluídos das espécies vivas, e se uniram. A mãe propósito de repulsão foi ativada quando pareceu provável que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas iriam se encontrar e reagir negativamente. Ela se interpôs e a separou. Exatamente como a sua parte fêmea evoluída, uma mãe, separaria dois brutos turbulentos e agitados a ponto de envolverem-se em uma briga. Essa foi a única forma de consciência e conhecimento no caos durante muitíssimo tempo. Ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si. O tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação ou repulsão. Quando há uma progressão de aproximações e eventos que ocorrem e quando há propósitos a serem alcançados. Fora disso, o tempo não tem sentido. A criação é o produto dos impulsos primários, funcionando de maneira individual e em conjunto, causando impressões um sobre o outro, satisfazendo necessidades inerentes gravadas na consciência. Essas necessidades são, de início, as de aumentar e experimentar a autoexpressão, levando em seguida a uma maior separação, para restaurar um sentido de segurança interna e de conforto, e ser reunido na harmonia da consciência universal. Dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso masculino-feminino de reunião para recuperar a bem-aventurança que está oculta na consciência da alma. Você poderia fazer uma analogia do parágrafo anterior com o hábito dos pais de saírem para trabalhar de manhã e voltarem esperançosamente à noite para o conforto e reunião familiar, onde eles repõem as forças para aventurarem-se a sair novamente na manhã seguinte e enfrentar o mundo. Portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. E hoje a gente vai até aqui. Vamos respirar fundo, deixando as ideias equilibrarem-se. Vamos lá. Quem quer começar? Pode falar, Marleninha. Vi que você levantou a mão, já começou a falar.
aqui. São dois, você falou de dois assuntos, né? Mas deixa a Carmen. São dois pontos para a gente trabalhar legal. São os dois pontos mais profundos aí do dia de hoje, né? Mas deixa a Carmen falar que ela tá de mão levantada. Pode falar, Carmen. É. Pode falar, Márcia. Márcia, você está falando com algum microfone ou é o som do computador? Ah, dá uma mexida no cabo que ele tá, quando acontece isso é o cabo ele faz, às vezes o cabo não está bem encaixado, aí ele tá dando muito chiado. É, é, tira ele, vamos ver se melhora. Ah, tá ótimo agora, melhor, tá bem melhor, pode falar.
Isso. Uhum. Não. Sim. Tá conectado. Tá conectado, é isso mesmo. Não, perfeito, Márcia. A tua colocação foi perfeita. Tipo, o que você disse é exatamente isso que quer dizer aqui nas cartas, né? Porque aqui não fala em nenhum momento de direitos diferentes, né? Fala de funções diferentes. Os direitos de todos são iguais. Tanto, hoje, até fazendo um paralelo daqui do que a gente vai começar a falar, eu tava, assim, que a gente já falou em vários trechos de leituras aqui das cartas. Teve na carta 4, falou um pouco do masculino e do feminino, já começando a falar das funções, né? E aí até a gente falou que existe essa distorção muito grande do feminino, né? O feminino foi subjugado pelo masculino, né? Que é totalmente contrário à ideia da criação. Todos têm os mesmos direitos, todos são iguais perante Deus e, como falou, com funções diferentes. Isso é perfeita essa colocação. E e assim, hoje até um conceito legal para vocês entenderem. Por que ocasionou essa distorção do homem e da mulher? Desde quando começou a cair o que a gente chama de acontecer a queda da consciência da humanidade, quando o masculino começou a se achar mais do feminino, e como isso começou lá atrás? Exatamente pelo masculino ter a força física e esse ímpeto para fazer as coisas, que é o impulso natural do masculino, ele pela força física começou a dominar, achando que a mulher, por ela ter uma outra função, ele ser superior. Que a função do homem realmente é prover, é agir, é a função que ele define aqui como eletricidade. E a função da mulher é o quê? É unir, é criar, ela dá forma realmente a criação. Então um não existe sem o outro, um cria e a outra dá forma, um não existe sem o outro, né? Então por isso que casais, quando estão unidos, eles são muito mais produtivos, digamos assim, porque cada um tem a sua função. E essa coisa de tipo, às vezes a gente, mas o homem peraí, o homem cria e a mulher é o sentimento, tal. Exatamente por causa dessa distorção que vem há tanto tempo, a gente dá mais importância para uma função do que para outra, quanto na realidade as duas funções são importantes. E quando os dominadores do mundo vieram e começaram a escravizar a humanidade, por que ele fez questão de fazer com que o impulso masculino dominasse? Quem que é o grande responsável pela criação? Sem a mulher não existiria a criação. O homem não tem capacidade de procriar sozinho. Então quando ele começa, o grande poder, um dos grandes poderes, mas o grande poder da criação, de dar forma, é do feminino. Sem o feminino não existiria sobrevivência da humanidade. E uma das maneiras que encontraram de dominação no planeta foi do masculino tá se sobrepondo ao feminino. Quando na realidade sem o feminino não existiria a criação. Não existiria a junção. Você percebe que uma casa onde só tem homem, a casa é uma zona. Por quê? Porque não é do homem isso. É da mulher isso. Isso não quer dizer que a mulher tem que ser dona de casa. Não é isso que eu quero dizer. É que uma empresa que só tenha homem é uma zona também. Tudo. Se não tiver esse equilíbrio das duas funções, não vai. E quando a mulher ela quer também se igualar pelo masculino, querendo fazer o que o masculino faz, ela entra em distorção e entra nos seus problemas emocionais. Então, as duas funções são importantes, mas por causa da sociedade ela ter
ela ser desequilibrada na sua essência, na sua matrix, ela é desequilibrada, ela se acaba dando mais importância para uma função do que para outra, quando as duas são importantes. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para entender. O que a Márcia trouxe é exatamente isso. São iguais, mas com funções diferentes. E o dia que a humanidade conseguir, tanto o homem como a mulher, porque também é um ponto a colocar, tá? E aí a gente já vai entrar aqui no assunto. A consciência universal, ela é masculino e feminino unidos em retenção. Nós, como seres individuais, nós temos masculino e feminino no nosso interior. Só que a gente veio manifestar, por exemplo, eu como homem eu tenho masculino e feminino, mas eu vim manifestar uma energia masculina. A mulher também tem o masculino e o feminino, mas ela veio manifestar uma energia feminina. Então todos nós temos isso em equilíbrio dentro de nós. Quando a gente está, quando a mulher está muito naquela coisa de querer fazer o papel do masculino, ela entra em problema, e quando o homem entra no papel do feminino, ele entra em problema também. Eu falo que hoje, por mais que o homem queira se achar ainda, isso está em fase final, né, na humanidade, mas isso gera distorção e problemas tanto para o homem como para a mulher. A humanidade é doente, o homem é doente e a mulher é doente, tá? Porque não manifesta o que veio manifestar aqui, tá? Então vamos voltar aqui agora para a gente entender um pouquinho quando fala. Então, na semana passada, quando a gente fala que quando a natureza de Deus é uma intenção em equilíbrio, que é a vontade e o propósito. A vontade é a inteligência universal, o propósito ele é o amor universal. Né? Ele colocou isso na semana passada. Tá? Então, que estão juntos, unidos em quietude. E hoje ele destrincha que o quê? A inteligência universal, a vontade universal é expressa pela consciência pai, pelo masculino, que manifesta como amor inteligente. A mulher, que é o propósito universal, que tem a função de dar forma individual à criação e experimentá-la, que é o amor universal, que ele manifesta, né, a consciência feminina, ele se manifesta aqui como magnetismo, e ele é o quê? A inteligência amorosa. Então não é que não existe inteligência. Um é o amor inteligente, o outro é a inteligência amorosa. O amor inteligente se expressa pelo pensamento, pela ação. A inteligência amorosa se expressa pelo sentimento, pela retenção, pela junção. Então, pensamento e sentimento em equilíbrio é o masculino e feminino em equilíbrio. As mulheres pensam por quê? Porque tem o masculino lá dentro, é o pensamento. Só que o impulso mais forte dela é o sentimento. Tanto que a mulher é muito mais emotiva, é muito mais sentimental no geral. É da natureza da mulher isso. Tá? Então, o homem, ele já é mais o pensamento, é mais a criação. Só que se a criação não vier com nenhum sentimento, você se torna é onde causa... Por que que o homem predominou a mulher? Porque o sentimento feminino foi todo contido. Então ele fica só com a ação e não tem sentimentalismo nenhum. Antigamente era pior, hoje está melhorando. Então os dois têm que estar em equilíbrio. Então essa intenção de retenção, de mútuo, é isso. No equilíbrio universal, no equilíbrio de Deus, no equilíbrio da criação, os dois estão em equilíbrio, tanto o homem como a consciência pai e mãe. Tanto que a partir da 9ª dimensão, quando vira luz, já vi tua mãozinha, tá, Marlene? Quando eles estão em equilíbrio, na quietude, no silêncio, é o nosso perfeito estado de criação. Por que a perfeita criação acontece quando a gente está em quietude e em silêncio? Porque do silêncio vem toda a criação harmoniosa. Quando a gente cria no caos, tem distorção. Tá? Pode falar, Marlene, pode colocar.
Sim, sim. Não, tua colocação é perfeita. Exatamente, não, tua colocação é perfeita, é exatamente isso. Quando um homem tem equilíbrio dele, quando ele está em equilíbrio, o masculino e o feminino nele, ele vai manifestar as qualidades masculinas, mas ele vai ter todo, ele vai ser aquele homem que ele tem o ímpeto masculino, ele tem a criação do masculino, mas ele é organizado, ele tem sentimento, tudo. Então, ao mesmo tempo, a mulher, quando ela tem o ímpeto masculino, ela vai ter o natural dela, que é a criação, que é já da natureza, com o masculino equilibrado e vai estar fazendo as funções. Então, o ideal, o equilíbrio é exatamente isso: é os dois manifestarem. Você está em equilíbrio masculino e feminino, mas você manifesta mais qualidades ou masculina ou feminina se você veio no sexo masculino ou no sexo feminino. Então, a tua colocação é perfeita, mas se a gente for pegar uma geração atrás ou duas gerações atrás, as mulheres eram educadas para lavar e cozinhar e os homens eram educados para. Então, tipo, mas o que está acontecendo hoje, nas últimas gerações, de alguns anos para cá, eu acho que eu acho que a nossa geração. Meu pai ainda era bem machista, né? Não sei o pai de vocês, mas meu pai era bem machista. Mas assim, quando pega a educação, eu não tive filhos, mas pega a educação, por exemplo, que minhas irmãs e os maridos deram para os filhos, já é uma educação de total equilíbrio. Então a humanidade veio passando por uma evolução hoje para se restabelecer completamente esse equilíbrio. Né? As gerações que estão vindo agora nessa transição planetária, nessa mudança do planeta, já vão vir completamente equilibradas e cada um na sua função. E aquilo, quando fala isso, que é importante não levar, que muita coisa é a gente que manifesta e acaba interpretando errado. Mas em nenhum momento ele fala, não, mulher tem que ficar em casa cuidando da casa e o homem tem que trabalhar. Não, não fala. A não ser que seja um acordo dos dois e tá bom para os dois, entendeu? Mas a mulher que quer ir para o trabalho e tudo mais, sim, tem que ir, deve ir, mas sem esquecer do seu papel de feminino. E o homem também sem esquecer do seu papel de masculino. Então os dois têm que estar muito equilibrados para isso acontecer. Esse é o equilíbrio que deve acontecer entre as relações. Tá? Então, o planeta está evoluindo para a quinta dimensão. Na quinta dimensão não existe mais conflito de gênero. Não existe mais conflito. As pessoas que estão aqui no planeta que não conseguirem equilibrar o masculino e o feminino nesta geração que nós estamos vivendo, nesta fase que nós estamos vivendo, são as pessoas que vão ser convidadas a continuar em planetas de provas e expiações com as suas provas que precisam evoluir. As pessoas que tiverem conectadas com isso vão continuar, porque não existe mais conflito de nenhum tipo na nova Terra. Inclusive de casal. É uma junção perfeita, respeito perfeito na sociedade. Tá? Cada um com o seu papel, cada um com a sua função. Deixa eu ver como está o tempo aqui. Tá, tem 8 minutinhos. Então é nesse ponto que ele coloca. O pai, tanto que vocês pode colocar que quando a gente fala da Terra, como que muitas pessoas falam? Mãe Terra. Por que Mãe Terra? Porque a Terra é o magnetismo da criação. Por que nós existimos aqui no planeta? Porque junta a eletricidade que vem de cima com o magnetismo que vem da Mãe Terra. Isso se
se funde e vem toda a criação. Surge as plantas, surgem os minerais, surgem os animais, qualquer tipo de animal, inclusive o ser humano, tudo surge dessa fusão e faz a nossa criação aqui. Então é a fusão da eletricidade com o magnetismo. E a eletricidade é função masculina e o magnetismo é função feminina. A semana que vem vai dar mais, na semana que vem, né, na continuação da carta, vai falar de mais detalhes ainda da função masculina e da função feminina. Quando ele detalha a função da eletricidade e a função do magnetismo, né? Que o magnetismo tem o poder de atrair e de repelir. Né? Então, quando não está em equilíbrio o feminino, é isso, ele repele ao invés de atrair. Então tem que estar perfeitamente equilibrado para poder fazer as duas coisas. Tá? Então, isso a gente vai falar mais na semana que vem. Mas como que era a consciência universal no momento da criação, que é o que vai dar a introdução para o outro assunto. Era masculino e feminino em equilíbrio. Eletromagnetismo. Pensa em dois ímãs juntos. É o eletromagnetismo, é junto. Você não consegue separar de jeito nenhum. Ele quando é muito forte, ele está ali junto. Então é esse que é o ponto que ele coloca aqui. Só que peraí, deixa eu ver para eu entrar depois no assunto de vez. Aí na outra eu já faço a intenção. Então nesse ponto é importante entender que foi muito legal a colocação que a Márcia fez na leitura do que ela ouviu ontem e que a Marlene colocou dessas funções de casa. É exatamente nesse equilíbrio que se dá a paz e a harmonia. É como a consciência universal se encontra em equilíbrio e se encontrava antes do Big Bang. Antes da explosão que deu para existir toda a civilização, teve a explosão. A gente vai entrar nesse assunto. Mas como que é a consciência de Deus? E ele até fala aqui, embora lá na época dos judeus ele só falava do pai, na realidade ele sempre quis dizer pai e mãe, mas naquela época, se ele já falasse sobre isso, as ideias dele não iam nem começar a ser aceitas pela humanidade naquela altura. Então foi um conhecimento que foi passado, uma parte do conhecimento, mas que tem que chegar no todo do conhecimento agora, porque era uma parte de correção da humanidade. A humanidade estava totalmente distorcida quando ele veio aquela vez. Tá? Então por isso que ele fala que a ciência nunca vai conseguir chegar na origem da criação. Por quê? Porque a ciência detecta o magnetismo. Só que a consciência de Deus, você não vai detectar nada, porque ela está perfeitamente em equilíbrio. O homem e a mulher, o masculino e o feminino, o propósito e a vontade. Então é ali. A criação surge dali. E é onde ele compara com o silêncio de quando a gente está em meditação, quando a gente tira o pensamento e o sentimento, a gente entra no silêncio, que é onde vem a criação de tudo. Quando a gente consegue se conectar, tanto no trabalho como não só no exercício da meditação, acho que eu dei esse exemplo na semana passada. Quando você está meio confusa, aquieta o pensamento, aquieta o sentimento, deixa fluir. Você está em equilíbrio. Do equilíbrio surge a criação. É quando o teu pensamento e o teu sentimento estão equilibrados. Por isso que ele deu o exemplo do caos, que é o que a gente vai entrar agora, assim que a gente voltar para a sala, que faltam 3 minutinhos. Mas deu para clarear, deu para compreender? Exatamente. Sim, com certeza, com certeza. Gente, então deixa eu voltar aqui, vamos estar saindo da sala para a gente poder fazer a nova sala. Vou pedir para vocês já irem saindo, que aí eu vou dar o pause na gravação aqui e aí a gente continua. Pronto, estamos de volta. Alguém quer comentar alguma coisa?
Bom, então vamos para a segunda parte, né? Tá, então da pergunta aí da explosão da consciência, né? Então é importante a gente entender isso que falou, né? Então tá tudo em equilíbrio no universo. Então o universo não existia, tá tudo em equilíbrio, não existia nada. Então aí ele fala: a consciência universal foi despedaçada. A vontade e o propósito, pai, inteligência e mãe, amor, nutrição foram explodidos para trabalharem de maneira independente, mas também conjuntamente, com seus respectivos instrumentos, a eletricidade e o magnetismo. Então, e um ponto que ele colocou assim: dentro de cada parte da consciência que foi despedaçada, esse é um ponto que é o ponto original para a gente entender a origem da vida. De toda a partícula que foi despedaçada, existia, embora algumas saíram como mais eletricidade, outras mais magnetismo, mas na essência de tudo tinha a criação. É o que ele chama aqui de vida ou de eu original. Sempre que ele quer falar vida, ele se refere à consciência. E sempre que ele se refere a eu original, é aquela expressão que fala muito na Bíblia, né? na Bíblia, em qualquer que a gente escuta, que é o eu sou. E que a gente se refere a Deus como eu sou, que na Bíblia fala muito isso. Então, quando a gente expressa eu sou, a gente está nos referindo, por isso que falam que é muito poderosa essa afirmação eu sou, porque a gente está se referindo ao Criador. Nós somos partículas divinas, eu sou o que sou. Quando pergunta quem você é na essência, eu sou. Você não você não você não, normalmente quando você pergunta para alguém quem é você, né, a pessoa se fala: eu sou pai de família, ou sou mãe de família, tenho 2 filhos, tenho uma filha, trabalho com isso, trabalho com aquilo, trabalho com isso. Na realidade, quando a gente se encontrar em essência, quem é você? Eu sou. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos tudo o que a gente quiser ser. É a origem da criação. E cada partícula que veio de quando foi despedaçado o universo, veio com essa partícula, é a partícula eu sou, é a vida, é a faísca de consciência que veio surgindo, que está inerente em cada partícula viva. Tá? A gente vai aprofundar isso de propósito e tudo mais na continuação da leitura. Mas é importante entender que de cada coisa despedaçada, cada partícula que foi despedaçada nessa explosão, veio essa essência que é o eu sou, a essência divina, é o que nós somos em essência. Na nossa evolução, se partir que a gente vai evoluir para uma 5ª dimensão e para as dimensões superiores, a tendência é que nós não vamos ter sexo mais. E se for entender que nas encarnações nós já fomos homem e já fomos mulher, significa que todos nós temos a partícula masculina e feminina dentro de nós. Só que nessa encarnação nós estamos manifestando uma criação masculina ou uma criação feminina, tá? Nessa vida que nós estamos tendo aqui. Tá? Então quando ele fala em vida, em eu original, ele está se referindo à consciência. Todos nós somos, acima de tudo, consciência. Tá? Então, todo o resto, o cérebro, se perguntar para as pessoas, e as pessoas forem responder de bate-pronto, da onde vem o pensamento? Vão falar do cérebro. Não vem do cérebro. O cérebro é só o mecanismo que processa o nosso pensamento. O cérebro é terra. Quando a gente morre, o cérebro fica. O cérebro é terra. O cérebro é como uma parte do corpo humano, só que ela é a parte nossa de decifrar as funções. Nós somos uma consciência. Nós somos uma consciência. A Lucy no final do filme. Nós somos a consciência. Nós somos uma consciência que não tem manifestação de gênero masculino nem feminino. Na essência, nós somos uma consciência e que veio aqui manifestar. Veio manifestar a criação. Por isso, e como que a gente manifesta a criação? Por eletricidade e por magnetismo que está dentro de nós, pelo eletromagnetismo. Essas são as partículas da criação. É a partir dessa partícula masculina e feminina que tudo é criado. Nosso corpo funciona pelas partículas masculina e feminina. Porque são células que têm partículas masculina e feminina que se interligam e cada um com a sua função.
cada um com a sua inteligência, que é manifestada a inteligência da criação. Cada célula nossa que está aqui funcionando e fazendo o nosso corpo funcionar, tem dentro dela uma inteligência universal, uma voz de comando com a sua própria função, e por isso que elas fazem funções tão específicas. A gente falou sobre isso lá atrás, né, não sei se semana passada ou retrasada, mas mostra exatamente a força da criação. Tá? Então, nessa parte que entra, esses exemplos que ele deu aqui da viagem, do restaurante, do estacionamento quando rouba o carro, ou do mendigo que te rouba as moedas, são exemplos que ele dá para a gente entender o caos de consciência que fica quando tem uma explosão, quando uma explosão acontece. Então ele fala para a gente tentar entender o que aconteceu na nossa consciência humana com a consciência universal. Quando acontece algo inesperado, o que acontece? Vem um caos, para depois a ordem prevalecer. Então, o momento da criação é exatamente isso. Na hora que aconteceu aconteceu alguma coisa que explodiu a consciência universal. Esse equilíbrio saiu. Então, isso aqui se rompeu. E foi daí que veio a origem de toda a criação. Então, primeiro ele se rompe, né? Imagina o nosso cérebro quando o caso da viagem lá, quando aconteceu a história da viagem. A gente estava tudo programadinho para viajar. Quando acontece aquilo que acontece, a gente não sabe nem o que fazer num primeiro momento. E depois a gente começa a tentar processar o Tico e o Teco, vai começando a juntar as ideias para entender para onde eu ligo, como eu resolvo, dá para resolver, para que eu tenho que fazer. Mas no começo muito irritado, enquanto está irritado, tá tudo é o caos de partícula, como ele refere aqui, tá tudo indo, na hora que explodiu foi um para cada canto assim, até que parou, acalmou e opa, vamos se refazer. E como que ele se refaz? Aí é onde ele começa. A partícula da eletricidade foi ativada, porque veio a coisa do masculino. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir. E aí ele começa a procurar. E aí nisso o feminino pega e fala, opa, grudei nele, começou a formar. Aí se junta com outra que se afeiçoa. E vai começando a criação, e é onde os mundos começam a ser criados. Partícula, por isso que ele fala que levou milhões e bilhões de anos para tudo acontecer, mas até começar a dar origem. E só que como a consciência universal está inserida em cada partícula, que é vontade, propósito, e tem toda uma inteligência por trás disso, ele vai começando a se refazer, e ele vai começando a se manifestar e a se expressar, e é onde começa a surgir as espécies, cada um com a sua expressão, com a sua manifestação, e cada um manifestando Deus da sua forma, conforme vai sendo feita essa criação. E isso foi levando bilhões e bilhões de tempo para acontecer. Tá? Então, não sei se ficou claro isso daí para a gente, para explicar. Pode falar, Marlene. No filme lá alguém levantou a mão? Não. Naquele filme lá do Anjos e Demônios, que tá lá, que eles chamam até aquela... eles criaram, na verdade, eles chamam de... Eu falei o nome na semana passada que eles chamam, eles falam que é a mente de Deus. Não, eles chamam de... A antimatéria. Eles chamam de antimatéria. Antimatéria. A antimatéria, eles têm eles criaram uma força elétrica que junta a partícula positiva e negativa e deixa eles juntos.
não pode separar. Se tem uma oscilação de eletricidade ali naquele negócio, explode. Tá? Então, como que a bomba atômica funciona? Tá ali, tá tudo ali junto. Se dá e da bomba atômica isso é explicado. Como que a bomba atômica explode? Basta um elétron, daquele monte de prótons e elétrons ali que está tudo junto, grudado, basta um elétron ficar defeituoso, tipo, dar um probleminha, e já vem a explosão. Então a consciência universal, ela aí volta do que a gente falou na aula passada. A consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada e vasta intenção poderosa, primitiva, pura e bela. E qual que é essa intenção poderosa? É a de expressar a sua natureza. Então, ela está ali junto, está no silêncio, mas na realidade ela quer expressar a sua criação. O Criador, ele quer criar, só que ele está ali totalmente em equilíbrio. Só que para criar tem que ter o quê? Tem que vir o caos. Então imagina uma força que está ali junta, mas querendo se separar. Só que tem uma força que junta tudo. E nessa intenção de expressar, é como eu imagino que seja, porque ele fala que se despedaçou, eu imagino que seja basicamente alguma coisa nesse sentido que aconteceu, numa dessa de querer soltar, um soltou, e aí começou a manifestação de tudo. Tem no canal Paranormal Experience, um dos dois que fazem o programa, é o Guru e o Ale. O Ale, ele conta de uma experiência que ele viveu num estado de pré-coma que ele ficou. Na verdade foi um pré-coma induzido, porque não era coma, ele tomou uma anestesia que ele foi passar por um processo de harmonização, e então ele ficou muito tempo em cirurgia, então ele ficou como se fosse um coma induzido, né? Com a anestesia que ele fez. E ele contou que nesse coma induzido que ele teve uma viagem astral. E ele teve contato com alguns seres que falaram um pouquinho da origem da criação, que remete muito com o que é falado aqui. Então, como funciona a física quântica e como funciona o salto quântico na nossa consciência? Por que a gente consegue dar saltos de evolução muito rápido se a gente quiser? Tá aqui o núcleo, né, do átomo, né? E os elétrons eles ficam girando em rotas bonitinhas, circulares. Que é como a consciência fica, o universo fica, quando ele fala que ele está em mútua retenção, está tudo bonitinho, funcionando em órbitas bonitinhas. Se você dá uma energia um pouquinho a mais em um desses elétrons, ele muda de órbita. Ele desaparece e reaparece numa órbita superior. E ele continua girando. Isso é o que chamam de salto quântico. Então, se a gente... como que a gente consegue mudar a nossa vida? Se a gente consegue, com uma intenção poderosa na nossa mente, focar naquilo que a gente quer, e a gente consegue focar nosso pensamento, nosso sentimento, principalmente nosso sentimento e nossa vibração naquilo que a gente quer, a gente materializa isso. E por que a gente materializa? Porque é como se a gente mudasse de órbita. Por isso que a gente consegue ir evoluindo. Por isso que a humanidade está evoluindo muito rápido agora. É muito conhecimento que está chegando. E se a gente foca nesse conhecimento, conforme a gente aprende, a gente expande um pouquinho nossa consciência. Então a gente vai tendo movimentos disruptivos. No caso de uma explosão de consciência, quando está uma força muito forte, se você causa uma pequena vibração de um elétron que seja, você já causa um movimento disruptivo e já vem uma explosão. E como ali a energia autocontida é muito forte, vem uma explosão que a gente não consegue nem imaginar. Por isso que ele fala que a gente não tem como imaginar a explosão que acontece. Mas se a gente pegar a bomba atômica, o que ela faz? É exatamente isso. É uma carguinha que dá a mais em um elétron só ali do equilíbrio. Esse elétron entrou em desequilíbrio. Conforme um entra em desequilíbrio, uma coisa que está tudo ali contida, já começa explode. E vem a explosão de tudo. Então, a vontade, pelo que eu entendo, a intenção da consciência divina
de expressar a natureza era tão poderosa, era tão forte, ele queria tanto se expressar, que essa intenção fez ocasionar essa explosão. E aí veio, só que é uma explosão que veio e criou mundos, universos e planetas, mas que começou com uma pequena movimentação de um elétron. E nesse vídeo que eu falei do Paranormal Experience, que ele conta a experiência, ele fala, foi um elétron que mudou a sua órbita. Essa mudança de um elétron ocasionou toda começou a ocasionar as explosões, e foi indo, a explosão foi aumentando e criou todo o universo. Pode falar, Marlene. Exatamente, é isso mesmo. Porque quando acontecem essas coisas, o que desestabiliza, a emoção vem tão forte que a gente para de raciocinar, né? Por que as pessoas elas criam vidas distorcidas, né? Que aí ele fala aqui, até ele coloca, você é a cabeça de uma ferida expressando a consciência e conhecimento universal, seja quando em equilíbrio medita aquietando o pensamento, seja como consciência ativa quando pensa e sente, projeta e cria. Então quando você seu sentimento está muito aguçado, porque, por exemplo, uma das coisas, até para você entender isso, Marlene, aqui ele deu um exemplo de uma coisa. Mas por que as pessoas tendem a repetir processos na vida dela? Processos que eu falo, ela faz da vida dela uma contínua repetição quando ela está em estado de dormência, quando ela não está desperta. Porque vamos por uma pessoa que ela tem um sentimento de culpa muito enraizada dentro dela. Acontece alguma coisa na vida dela, algum gatilho, que aquela culpa starta. E quando o sentimento de culpa ele vem na pessoa, ele manifesta como... A culpa ela manifesta como situações de perdas na nossa vida, porque se eu sou culpado de alguma coisa, eu me acho não merecedor de alguma das coisas. Então ele ocasiona processos de perdas. Então a pessoa se sente culpada por algo que aconteceu lá na infância dela, por algo que ela nem sabe que aconteceu. Aí acontece algum gatilho que faz inconscientemente ela se lembrar daquilo. Ela entra inconscientemente num desequilíbrio emocional e ela provoca situações de perda na vida dela, que é como a culpa se manifesta. Ela nem sabe por que ela está fazendo aquilo, mas ela está manifestando aquelas coisas. Então, quando a gente entra num sentimento de caos, a gente entra, pode vir raiva, para alguns vai vir raiva, para outros vai vir, tipo... Tem gente que quando acontece essa coisa da passagem de avião, vai vir a raiva e vai explodir. Tem pessoas que vai ter uma reação do tipo, ó céus, ó vida, ó azar, eu não mereço nada da vida e tal, e entra numa situação contrária. Então, de acordo com o teu gatilho mental que tem, você vai manifestar isso de alguma forma. Então, se você não para quietar, se você não é uma pessoa que está em perfeito equilíbrio, você não faz a tua contagem até 10 e tal, você vai deixar o sentimento criar. E você vai criar um monte de coisa. Você pode, dessa situação de raiva, querer agredir uma pessoa. Você pode, dessa situação de raiva, querer fazer um monte de coisa ali naquela situação do jeito que aconteceu. E é onde provoca conflito, onde pode ter briga, onde pode ter consequências muito mais sérias. Você pode querer se vingar de alguém por causa da situação. Então é onde começa a provocar todos os conflitos. Então se você não aquieta
o sentimento que vem, tudo isso, e pensa racionalmente, você acaba distorcendo tudo e fazendo um monte de besteira. Então é igual quando você está numa reunião que alguém fala alguma coisa para te alfinetar. Se você entra na da pessoa e começa a revidar, vai virar confusão. Se você respira e conta até 10 e expressa a tua opinião, que você deu, você tipo se colocou e acabou. Se aquela pessoa quis te provocar, o problema é dela. É um problema único e exclusivamente dela, e você vai, que é onde fala pra gente, que é onde entra a evolução nessa nossa fase da humanidade. Para as pessoas que estão evoluindo, são os testes que vão aparecer. Porque quanto mais você evolui em algumas coisas que você não tinha, alguns testes vão aparecer. E você vai manifestar de acordo com a coisas que antes te irritavam, você vai perceber que deixa de te irritar. Isso é sinal que você está evoluindo. Porque na realidade, o problema não é da pessoa que te provoca, é de você que caiu na provocação da pessoa. Porque a gente não pode controlar a outra pessoa que está provocando. A gente pode controlar a nossa reação diante da provocação. A gente não pode controlar alguém que dá um golpe na gente. A gente pode controlar a nossa reação diante do golpe. Então, mas a explosão vem. No caso aqui que ele quis dar o exemplo é de uma explosão que venha de uma forma natural. Então, mas é isso que você falou. Se a gente não controla o sentimento, vai vir a explosão. Agora estou com um cachorro carente querendo subir em cima de mim aqui do lado. Que não está aparecendo a carinha dele aqui. Mas ele está chorando e subindo aqui em cima de mim. Tá ouvindo a minha voz, tá só eu e ele quer atenção para ele agora. Mas vamos lá. Agora ele acalmou, ele percebeu que não vai ter jeito agora. Mas deu pra... Sim, sim. É. Uhum. O Anjos e Demônios, assim, também não tem muito. É mais para entender da antimatéria ali, que explica um pouquinho do que é a antimatéria, que eles chamam até de partícula de Deus, partícula de Deus que eles chamam também. Que eles chamam de antimatéria, mas os cientistas falam que eles estão criando a partícula de Deus. Só que falar isso no Vaticano é uma heresia total. Né? Então, é que o filme é lá no Vaticano, né? Então é isso. Mas é mais para entender a partícula. Mas o filme em si não tem muito. É mais a origem da bomba mesmo, que é legal que explica um pouco mais conceitualmente. Né? Nos filmes às vezes dá algumas coisinhas um pouquinho mais técnicas que faz a gente entender. Podem falar, gente. Agora. Mas essa carta ela é bem densa para entender o conceitual. Mas é legal agora se você que ainda tem mais uma parte que vai continuar. Aí já encerra a carta. Mas se vocês pegarem agora desde o começo que vocês leram, quando a gente começou a ler na aula passada, e for até onde a gente foi hoje, vocês começam a ligar os pontos. E aí vai começando a fazer mais sentido. Ele fez todo esse raciocínio para a gente chegar na origem da criação. Como começou o universo, que é o Big Bang. E como nós somos imagem e semelhança a Deus, que é onde a gente falou na semana passada também, né? Que nós não fomos criados, nós somos parte, né? Aquela parte que até eu coloquei a frase lá no grupo, né? Você não foi criado, você extraiu o seu ser dele. E o que é extrair o seu ser dele? É quando ele fala aqui no comecinho da página, se está no PDF, na página 121. Da explosão do equilíbrio veio a grande intenção de autoexpressão. Então essa era a intenção, era a autoexpressão. Isso foi o que levou à explosão. Ele queria tanto, a consciência queria tanto se expressar, que diz que fala, tem
Tem um livro Conversando com Deus, é um livro muito bacana para entender que esse foi um livro que me abriu muito a cabeça para a espiritualidade do que eu acredito hoje. Foi o que mais expandiu originalmente, assim, né? Que eu falo que foi o que mais expandiu, porque as cartas ela veio depois de eu ler Conversando com Deus. Então as cartas ela foi onde entendeu, foi onde aprofundou o conhecimento. Mas nesse Conversando com Deus ele fala, é um livro que é um diálogo do autor com Deus, né? E ele faz perguntas e vem respostas, né? A história que ele conta é que foi uma canalização, ele perguntava e vinha uma voz na cabeça dele respondendo, e ele escreveu o livro e fala que foi intencionado para ele escrever. Essa é a origem dos livros, né? São 3 livros. O primeiro fala do homem, o segundo já começa a falar do universo, fala de como seria a humanidade, é bem bacana, os outros 2 também. Mas o primeiro fala da relação homem-deus, né? De como o homem é como criação, o que é certo, o que é errado. Então é bem bacana para dar até uns conflitos na cabeça quando você quando você entra no começo da leitura, né? E ele fala ali, ele pergunta para Deus, tipo, Deus, uma das respostas que dá, não vou me lembrar da pergunta, que Deus fala assim: eu sou você, eu não posso me manifestar, você faz tudo o que eu quero fazer. Eu queria experienciar. Eu queria saber o que era bom, o que era ruim. Eu queria experienciar. Eu vim para experienciar. Então por isso você sou eu. Você está vivendo o que eu queria viver, como ele falasse. Então, para entender o que é bom, por isso que ele fala que não existe o que é bom e o que é ruim. O bom e ruim, o certo e o errado existe na dualidade, onde a gente vive, na terceira dimensão. Na quinta dimensão já não tem dualidade, que já está numa consciência muito mais evoluída. Mas para a gente entender o que é certo, a gente precisou fazer o que é errado. Senão a gente não ia saber o que é certo. O que seria do certo se não fosse o errado? Para você chegar na luz, por isso que fala, a gente era luz, criação, nós somos luz. Mas para a gente entender o que é luz, a gente teve que passar pela escuridão. Para entender o que é Deus, a gente precisou aprender a viver sem ter consciência de Deus. Então, para você entra nessa profundidade, você começa a entender que tudo é uma evolução. Então, para entender a criação, a gente primeiro precisou passar pelo limbo do que é a não criação. Para você entender o que é felicidade, para você entender o que é riqueza, que é a riqueza, que é a abundância, que existe tudo abundante para todo mundo, você precisou passar por momentos de escassez para entender o quanto é melhor você viver na abundância. Então, então é isso, para você entender tem um outro livro das leis herméticas, que chama Kai Byron, que fala, não existe as polaridades, o ruim e o bom é a mesma coisa, porque no fundo eles se entrelaçam para você chegar no ponto certo. São polaridades da mesma energia. O alto e o baixo são polaridades da mesma energia. Porque não existe se você entende que para você entender o que é o alto, existe o baixo, mas no fundo são polaridades de uma mesma energia, né? Então o que é o caminho correto? O caminho correto é o caminho do meio, é o caminho que tudo está tudo perfeito como está. E quando você entende que tudo está perfeito como está, é onde você entra na quietude, no silêncio, e tudo manifesta na tua vida. Pode falar, Marlene. Não, mas eu tô rindo porque eu também não entendi nada.
Mas é igual, Marlene, assim, quando você vai estudar matemática. Se você começa estudando equação, sem aprender a fazer conta de mais, de menos, de vezes e de divisão, você não vai nunca fazer uma equação matemática. Primeiro você teve que entender o que é mais, o que é menos, é a mesma coisa. Mas o que é legal, antes de eu passar a palavra para Carmen, assim, é, isso é uma coisa que leva para dentro de você e acredita. Todo esse conhecimento já existe dentro de você. Porque nós somos um com Deus. Todos nós temos o nosso mental superior e os nossos corpos superiores. O conhecimento já existe. Mas para a gente se lembrar, ele precisa manifestar aqui. E você vai perceber agora, quanto mais você aprofunda, mais entendimento vai vir de forma diferente. Então, esse livro, eu estou lendo esse livro de novo, né, O Despertar da Nova Consciência. Depois eu tinha lido ele há uns 3 anos atrás. É completamente diferente ler ele agora, porque o conhecimento tá tudo mais aflorado. Então, se você continua igual você vai ver o filme agora de novo, o Lucy, né? Igual quando eu vi a primeira vez, eu também não tinha essa consciência. Esse filme eu vi já tem uns 7, 8 anos. Ele não é um filme novo. Ele não é velho, mas também não é novo. Acho que é da década passada. Mas ele, na época, eu não tinha conhecimento nenhum. Depois que eu tive acesso ao conhecimento, eu lembrei do filme. Eu falei, aí você vê com um olhar totalmente diferente e você começa a entender tudo. E aí até depois você vê o filme, vai te dar insights de coisa que você estava vendo aqui e fala, nossa, é desse jeito que funciona. Porque alguma coisa de verdade tem, né? Tem muitos filmes que parece que vêm dizem que tem muitos filmes que vêm para tipo meio que canalizado mesmo, que é para trazer consciência para a humanidade, mesmo que ela não saiba nada do que está acontecendo. Tem gente que um dia vai pegar isso, tem gente que não, mas que vem para trazer conhecimentos verdadeiros. Muitos filmes são inspirados em conhecimentos reais até, né? Que vem para startar mesmo por pessoas. Dizem que até alguns autores eles são meio que influenciados por uma consciência externa que vem para transmitir conhecimento quando a humanidade está pronta para receber. Então, coisas que vêm para mudar mesmo. Pode falar, Carmen. Mas assim, mas para ficar tranquilo é assim, a carta 5 é a mais difícil de compreender. As outras fluem. E assim, até continuando o raciocínio da Carmen, a ideia é continuar o grupo de estudo das cartas, mesmo quando a gente terminar. Mas com gente, ou assim, vai servir para uma das duas coisas. Se não tiver gente nova, vai servir para um entendimento maior de quem está relendo. Mas se tiver gente nova, mais pessoas impactando mais pessoas. E é onde vai crescendo de uma forma exponencial esse conhecimento. E assim, até nessa carta 5, eu vou até revelar algo para vocês, assim. Mas quando foi começar a carta 5, eu até falei para ler, falei, nossa, agora vai vir a carta 5. A carta 5 vai ser cruel, porque ela é dura de entender. Mas
quando você se abre por isso que eu falo que a consciência crítica ela está presente aqui, tanto para falar como para entender. Entendeu? Porque, por exemplo, é muito forte a egrégora que cria quando quando tem mais de duas pessoas mesmo falando sobre um tema. Parece que abre um leque de entendimento. É como se consciências fusionassem, né, se misturassem, e o entendimento vem clareando. Porque se eu falasse eu falar para vocês que eu pensei no que eu ia falar, eu leio sempre o trecho que eu vou ler para estar bem conectado, né, antes. Mas as coisas que é para falar vem tudo na hora, então para ver como tem consciência se manifestando de fazer. E quando você se abre, e o que eu quero dizer, por que eu quero dizer isso? Não é porque sou eu, não, nada disso. Todo mundo tem essa capacidade. Então quando você se abre para essa consciência e começa a expandir e começa a ler coisas que você já leu ou adquirir novos conhecimentos com uma consciência já ampliada, você vai perceber que você começa a entender de uma forma diferente. Tanto que outro exemplo que eu vou dar, quando começou a reunião, a Marlene foi que entrou primeiro e a gente ficou conversando um pouquinho, né? E a gente estava conversando como que tá no dia a dia, né, as cartas para você. E umas coisas que a gente começa a mudar, e vocês vão perceber muito. Pessoas que a gente antes julgava o comportamento delas, a gente deixa de julgar e começa a olhar de uma forma totalmente diferente. Mas por quê? Porque a tua consciência evoluiu e você está entendendo que por trás daquela maneira daquela pessoa agir, porque quem age de uma maneira muito egoísta ou age para prejudicar o outro, aquela pessoa é a que mais sofre, ela está sofrendo, ela tem um ego machucado. Tem uma coisa que fala daquele, como é que chama aquela palavra que está na moda de casal, quando tem um homem e uma mulher, o homem faz a mulher sofrer, normalmente é de homem para mulher isso, narcisista. Isso, eu li os seus lábios. Quando fala, o narcisista o que ele faz é terrível, não estou aqui defendendo o narcisista, tá? Pelo amor de Deus. Mas o narcisista, ele sofre na essência. O narcisista, ele é um sofredor na essência. O que ele faz ali é porque ele sofreu demais, é uma defesa. Né? Então você começa a olhar de uma maneira... Não significa que o que ele faz é certo, não é isso que eu estou falando. Mais uma vez reforçando, principalmente para quem vai escutar esse áudio depois. Né? Mas ele age daquela forma porque ele é uma mente doente. Ele é uma mente que tem alguma coisa... Ele teve alguma coisa no passado dele que está fazendo ele agir daquela forma. Então ele é uma pessoa que precisa de cura também. Então, não só quem sofre o narcisismo precisa de cura. O narcisista precisa de cura também. Que muitas vezes ele faz de forma até inconsciente. É o consciente inconsciente. Ele age inconsciente. Não quer dizer que ele está agindo sem querer. Ele talvez faz de propósito, mas porque ele está totalmente no inconsciente. Porque a matrix dele de criação, a matrix humana dele é daquele jeito. Né? Então eu estava também outro exemplo na política agora, a pessoa que é de esquerda ou é de direita, né? O problema não é quem está certo ou quem está errado, é a crença que está por trás do pensamento, porque a pessoa que defende a sua posição é porque a crença dela, ela acredita que aquilo é verdade. Então, na realidade, os dois extremos são ruins, né? Aquilo da polaridade. Só vai encontrar o equilíbrio quando parar. Não existe esquerda e direita, existe o caminho do meio. Existe o que é certo, não existe o que é bom para esse e o que é bom para aquele. Existe o caminho do meio, existe a justiça acima de tudo, existe a fazer o certo acima de tudo, existe um roubou 1 milhão, outro roubou 1000. Meu amigo, os dois estão roubando. Você não pode roubar. É o pressuposto. Então, não é o menos pior, é encontrar o caminho correto, né? Então é nesse ponto que a gente começa a olhar de uma forma diferente tudo que está acontecendo. Pode falar, Marlene. Agora estamos só devagar. Se vocês não fizerem mais perguntas, agora é só divagação.
sim, sim, sim. Ah, e é como você falou, tipo, eu gosto quando tem perguntas, a gente brinca com as suas perguntas, mas eu gosto quando tem perguntas assim mesmo, porque da pergunta, muitas vezes, ou do não entendimento, ou de incrédulo, ou de. Porque traz para um entendimento diferente, você consegue destrinchar por vias diferentes também, né, o que vai ser falado. E como eu falo, nem sempre tem não existe a verdade absoluta, né? Mesmo nem o que eu falo, assim, muitas vezes eu até tomo cuidado, porque quando a gente começou o estudo das cartas, a ideia era todo mundo falar, não era às vezes um falar mais, outro falar menos, né? A gente só ia ser tipo um mediador, mas aí tem assuntos que a gente acaba falando um pouquinho mais. Mas um mediador para ir para as ideias e chegando num ponto em comum. Porque a ideia não é impor uma ideia, né? Não é, nem é esse o objetivo das cartas. É que o que você vai fazer com a ideia? Ele está trazendo uma verdade universal. Como que você está entendendo essa verdade universal, né? E a gente procurar entender da melhor forma e praticar. E é praticando que vai vir realmente os questionamentos. Porque os desafios, aí a gente começa a questionar algumas coisas de novo. E aí é nessa hora que vai se provando do que de como as coisas vão se encaminhar, de como para ir alinhando os pensamentos, né? Igual a Márcia fez a colocação do que ela ouviu ontem lá. Aquela colocação foi perfeita, parece que ela ouviu aquilo para dar a introdução do masculino e do feminino, aqui na hora que ela falou aquela parte que ela ouviu ontem na, na, na congregação, não sei como que chama, tá, Márcia? Desculpa, lá no encontro que você teve ontem lá da Casa Espírita. Uhum, uhum, aham. Nossa, e é verdade. Sim, e na Semana da Mulher, hein? Tal assunto. Não, e é isso mesmo. Se toda religião, se tirar o dogma dela, ela traz uma verdade, ela traz a verdade universal. O problema de algumas religiões não é a verdade que ela traz dentro dela na palavra. São alguns dogmas que criam, né? Então toda religião, o ensinamento que a Márcia colocou é exatamente isso, é o mais puro possível. É o ensinamento puro. O ensinamento é um só, né? Não existe duas, existe uma verdade absoluta trazida de diversas formas e cada um vai compreender ela pelo canal, pela maneira que for mais adequada para ele, né? Sim, 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 exatamente, exatamente. Mas é isso, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Deu o avisinho aqui de 15 minutos. Pelo menos dos.
das leituras, eu acho que a gente abordou tudo aqui do trecho de hoje. E a semana que vem é a continuação, porque já, começa já depois do Big Bang, aí vem, porque a gente parou exatamente no momento do Big Bang. E aí vem como vem a manifestação, aí vem a manifestação da personalidade e tudo, né? Vem a origem do ego. Tá? Isso tudo é para dar também, veio esse capítulo, nessa carta 5, ela fala vem da origem da criação, né? De como veio o Big Bang, para chegar em como o nosso ego foi formado, como veio a nossa mente, como foi criado a nossa consciência e como distorceu a nossa consciência também, né? Que esse é o ponto importante. Que é porque que a nossa consciência foi tão distorcida. Então é porque a gente se deixou dominar pelo famoso ego, né? Então é quando a gente deixa aflorar o ego, né? Quando a gente deixa aflorar o masculino ou o feminino, o ego entrou em cena, né? Ou quando a gente usa na verdade é quando a gente deixou de entender que a gente era o todo, né? Que todos somos iguais e a gente começa a agir por conta própria. E nessa ânsia de querer agir por conta própria, a gente acaba inconscientemente ou conscientemente prejudicando outra pessoa. Então é isso que tudo começou por causa disso. A distorção começou por causa disso. O homem começou a se achar melhor que a mulher, então foi uma distorção do masculino, já começou uma pequena distorção. Aí e depois vem os conflitos. Eu acho a minha raça, a raça branca, superior à raça negra. Já começou outro conflito. Eu sou judeu, eu sou muçulmano. Começou outro conflito. E aí vai indo. Você vai comer, eu sou branco, católico, então eu vou matar o índio que está aqui na terra, porque o índio, ele não acredita em nada, então ele é um ateu porque ele não conhece a igreja. Matar os índios, entendeu? E é a distorção. É se achar melhor que o outro por causa de um conhecimento diferente que tem. Basicamente, essa é a origem, né? Mas vamos entender as profundezas deles, né? Da onde vem a origem dos conflitos. Vamos encerrar então? Vamos fazer então a nossa meditação final, né? Nossa conscientização, aproveitar a presença da consciência crística para a gente emanar energia, emanar luz, emanar força para todos aqueles que estão passando por momentos de escuridão, seja essa escuridão em forma de conflito, em forma de fome, em forma das guerras que estão por aí, ou mas qualquer tipo qualquer falta de luz, que a gente possa mandar luz para todos aqueles que estão precisando, que se manifestam em escassez, que manifestam em qualquer tipo de distorção, de conflitos raciais, conflitos étnicos, conflitos entre homem e mulher. Então vamos respirar fundo, silenciar os pensamentos, as emoções e deixar que toda a nossa luz emane e ilumine as pessoas que estão precisando agora. Cada um pode emanar para quem quiser, para quem precisa, para onde acha que precisa.
respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Gente, vamos finalizar agradecendo a presença da consciência crística aqui, iluminando nossas mentes, nosso conhecimento. Obrigado a todos mais uma vez. Boa noite, Marleninha, Márcia, Carmen. Gratidão. Obrigado por tudo aí. Boa semana para vocês. E até segunda. Ou até sábado, para quem vem aqui na constelação da Lê, né? Nós vamos estar aqui sabadão. A Lê vai fazer uma constelação em grupo, para quem tiver. Vamos nos encontrar lá. Ah, então vamos se ver lá. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.